Com seus 54 países continentais e nações insulares, o continente africano é um verdadeiro mosaico de histórias, patrimônios e culturas únicas. É essa riqueza de diversidade que torna as viagens pela África tão fascinantes e enriquecedoras. Cada país e região tem suas próprias características, tradições e beleza natural, convidando os viajantes a explorar e descobrir um mundo de experiências únicas. Namíbia. A Namíbia é um país fascinante no sudoeste da África, e é incrível como é escassamente povoada. Isso acontece porque grande parte do território é composta por paisagens áridas e desoladas, além do deserto do Namibe, que é implacável. É interessante notar que a Namíbia costumava ser uma colônia alemã, mas só conseguiu sua independência da África do Sul, em 1990. Por isso, ainda é possível ver algumas construções da era colonial em sua capital, Windhoek. Mas o que realmente atrai a maioria das pessoas para a Namíbia são seus parques nacionais deslumbrantes. No Parque Nacional Etosha, por exemplo, você pode ter a chance de ver leões, elefantes e rinocerontes negros perambulando pelo Kalahari. A Namíbia às vezes é negligenciada em comparação com destinos mais populares como o Quênia, Tanzânia e África do Sul, é uma verdadeira joia escondida só esperando para ser descoberta. Tunísia. A Tunísia é daqueles lugares que sempre foram populares entre os turistas. Fica ali, meio espremida entre a Argélia e a Líbia, na costa do Mediterrâneo, no norte da África. E uma das grandes razões para isso é o clima maravilhosamente quente, praias que simplesmente convidam a se jogar na areia dourada e dar um mergulho no mar. Mas olha, a Tunísia é muito mais do que apenas um destino de sol e praia. É cheia de sítios arqueológicos incríveis que têm milhares de anos de história. Você pode explorar as montanhas Atlas e dar um pulinho nas cidades animadas da costa, como Sfax, Sousse e a capital, Tunis. E se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer as dunas irresistíveis do Saara, com suas casas trogloditas e oásis isolados no meio do deserto. A Tunísia é um lugar surpreendente, com muito mais a oferecer do que você imagina. Uganda. Uganda é um lugar incrível. É mesmo um dos melhores países para visitar na África, não só abriga a cordilheira mais alta da África e a nascente do Nilo, mas também faz fronteira com o maior lago do continente. Mas acredite, está recuperando sua fama de pérola da África. E grande parte disso se deve ao fato de ser um dos 3 únicos lugares do mundo onde você pode ver gorilas das montanhas na natureza. Ter a chance de encontrar essas criaturas majestosas nas florestas tropicais das montanhas Rwenzori é simplesmente incrível e uma experiência que você não pode perder quando estiver por lá. Ilhas Maurício. As Ilhas Maurício são um daqueles lugares que podem demorar um pouco para se acostumar, mas as surpresas que você encontra por lá valem a pena. Ficam a mais de 1000 quilômetros a leste de Madagascar, então é meio afastado, mas é por isso que tem algumas das plantas e animais mais raros do mundo. E olha, dar uma volta pelo interior montanhoso dessas ilhas é uma experiência e tanto. Bandos de pássaros coloridos voam acima da copa das árvores na floresta tropical. No meio da densa vegetação, você encontra desfiladeiros íngremes, cachoeiras cintilantes e ravinas escondidas. E claro, tem aquelas praias maravilhosas à beira do Oceano Índico. Tanzânia. Quando se trata da Tanzânia, a quantidade de coisas para ver e fazer é de deixar a cabeça girando. Só o norte do país já é incrível. É lá que você encontra a cratera de Ngorongoro, que é simplesmente maravilhosa, e o famoso Serengeti, onde você vai ver os 5 grandes em ação durante um safari. E olha só, o Monte Kilimanjaro também fica por ali, todo coberto de neve, é o pico mais alto de toda a África. A África Oriental é cheia de paisagens diferentes, e cada uma delas é mais espetacular que a outra. E se você se aproximar da costa, vai dar de cara com o arquipélago de Zanzibar,
que tem praias gloriosas e é um destino por si só, muito popular. E não posso esquecer de mencionar que a Tanzânia é um dos países mais diversos em termos de linguagem e cultura em toda a África. Seychelles. As Seychelles são daquelas ilhas que ficam lá no meio do Oceano Índico, um pouco afastadas, a uns 1.500 quilômetros a leste da África continental. E o que é mais surpreendente é que esse país é o menor e o menos povoado de todo o continente africano. São 115 ilhas no total, e a maioria delas nem tem gente, é só natureza pura. Agora, imagina só a beleza disso. Mas o interior dessas ilhas é cheio de montanhas cobertas por uma floresta tropical exuberante. Por causa desse isolamento todo, essas ilhas são o lar de um monte de animais e plantas que você não encontra em nenhum outro lugar. Muitos deles são protegidos em reservas naturais. E se você curte mergulho, a vida marinha nas Seychelles é simplesmente incrível, com recifes de corais coloridos. Seychelles é mesmo um dos melhores países para conhecer na África. Marrocos. Marrocos é um daqueles lugares incríveis que você simplesmente precisa conhecer. É onde você encontra um monte de cidades antigas incríveis, medinas e souks cheios de charme. E essas cidades estão espalhadas ao longo das costas lindas, tanto do Atlântico quanto do Mediterrâneo, ou escondidas nas dunas do Saara e nas montanhas do Alto Atlas. Esse país no noroeste da África sempre atraiu diferentes povos e culturas para suas terras, então tem uma herança riquíssima que mistura influências africanas, árabes, berberes e até ocidentais. E essa diversidade é visível em cada canto que você visita. Destinos como Essaouira, Fez e Marrakech são super populares entre os turistas. Com tanta coisa diferente para ver e fazer, Marrocos é com certeza um dos lugares mais espetaculares para visitar na África. Quênia. O Quênia é um dos lugares mais incríveis do mundo para ver a vida selvagem de pertinho. Muita gente associa o Quênia ao safari, e não é à toa. Imagina só, aquelas savanas intermináveis e desertos áridos cheios de bichos incríveis. Tem leões, elefantes, búfalos e até bandos de flamingos. Mas olha só, o Quênia não é só natureza selvagem, também é casa de algumas das culturas mais famosas do continente, como os Maasai, Kikuyu e Swahili. Cada um deles tem suas próprias línguas e tradições super ricas. O Quênia é o lugar onde essa riqueza cultural se encontra com a vibe moderna da capital, Nairobi. A cidade é uma metrópole super agitada e cheia de vida. O Quênia é definitivamente um dos países mais incríveis para visitar na África. África do Sul. A África do Sul é um país incrível, lá no extremo sul do continente. Eles têm alguns dos melhores parques nacionais e reservas de caça super bem gerenciadas de toda a África. E você sabia que eles chamam a África do Sul de Nação Arco-Íris? É por causa da população super multicultural, e as cidades de lá são todas fascinantes à sua maneira. Joanesburgo é super agitada. Já a cidade do Cabo é mais relax, sem falar nas vinícolas em Stellenbosch, ali perto. E o país tem paisagens que variam de montanhas imponentes de Drakensberg, até o deserto árido do Kalahari, e a exuberante Garden Route. É um lugar incrível para explorar, de verdade. E não posso deixar de mencionar as praias maravilhosas ao longo da costa do Oceano Atlântico e do Oceano Índico. Muita gente corajosa vai lá mergulhar com os grandes tubarões brancos no mar. É uma aventura e tanto. Egito. Não tem igual em todo o mundo. É famoso pelos seus monumentos antigos, como as pirâmides de Gizé, a Grande Esfinge e o Vale dos Reis. É tipo um museu gigante a céu aberto. A história está por toda parte, com tumbas, templos, estátuas e obeliscos, todos esculpidos de forma super complexa. O Egito fica lá no cantinho nordeste do continente, e tem umas paisagens bem distintas.
tem o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho ali perto, e o deserto do Saara ao sul e ao oeste, e o rio Nilo, que é como a fonte de vida do país, atravessa ele todo. As pessoas costumam vir aqui principalmente para ver essas maravilhas históricas ou explorar as maravilhas do Cairo, que é uma cidade incrível. As praias do Mar Vermelho também são incríveis. É um destino perfeito para quem curte história, cultura e paisagens deslumbrantes. O Egito é um verdadeiro tesouro arqueológico a céu aberto. Você pode se perder na grandiosidade das pirâmides e templos que datam de milênios atrás, testemunhando a grandeza de uma das civilizações mais antigas do mundo. Caminhar pelo Vale dos Reis, onde faraós foram sepultados com suas riquezas, é uma experiência que te transporta no tempo. O Egito é com certeza um dos melhores países para visitar na África.